Alô pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Teacher Dirceu, sou professor de inglês na escola KNN de Promissão e vou hoje dar umas dicas para você que quer mandar bem no Enem 2020. Solta a vinheta. Bom pessoal, agora que a gente já passou por algumas das estruturas mais famosas do inglês, que vocês mais vão encontrar aí nos textos, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios, porque lembra, ó, como que o Enem cobra o inglês? Você vai ter que identificar coisas no texto, mas que tipos de textos são esses? Muitas vezes o Enem gosta de coisas opostas, de ideias opostas, uma coisa crítica, eles vão querer que você analisem o que está pedindo ali. É uma ideia meio que irônica, é uma ideia cômica, não, é uma crítica social, é uma crítica racial, é uma coisa social. Vamos dar uma olhadinha, vem comigo. Primeira questão, questão 1 do Enem de 2018, olha só. Como a gente pode ver aí, ó, lembrando da técnica do skimming, analisa o todo. Dá uma puxada na coisa. Ó, isso aqui é um quadrinho. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Ok, você viu aí que eles estão falando sobre garotos, olha, lembra? Dá uma olhadinha nas palavras, pega e vê o que você conhece, ó. When, primeiro ano aqui, ó, a gente já sabe, comentei lá que o when é o quando, when I was, quando eu era, quando eu tinha. Para falar de idade, pessoal, eles falam que são tal idade, não que tem tal idade, diferente do português. Everyone told me to be a big boy. Olha aqui, ó, ser um garoto grande. When I was 10, they told me I should be more mature. Be more, ser mais, olha só, uma palavra que dá para identificar, mature. O que lembra? Ó, temos muitos cognatos no inglês, palavras que parecem com a palavra no português. Mature lembra maduro, não lembra? Deveria ser mais maduro. Now, agora, now, outro tempo, they say it's time to start acting like an adult. Acting like an adult. Acting lembra o quê? Atuar, né? Começar a atuar, a agir nesse caso. Agir like an adult. Beleza, eu vi aqui ó, que está falando sobre idades de certa forma, né? E a gente lembra que o Enem gosta de cobrar aí uma coisa meio crítica, uma análise meio paradoxal às vezes. Vamos ver. No cartão, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente? Não sei. Amadureça precocemente? Talvez. Estude aplicadamente? Não sei. Eu acho que não. A única vez que fala de um estudo aqui, ó, é graduate from high school, quando se graduar do ensino médio. Não fala nada sobre estudo. Se forme rapidamente? Talvez. Temos aqui o graduate, mas se a gente vê o todo do texto, não é só sobre escola que ele está falando. Ouça atentamente? Não, também não temos um verbo ouvir, não temos um hear, não está falando sobre ouvir aqui, ó. Então, amadurecer precocemente é a ideia que eles estão passando. A sociedade quer isso. No texto ele fala que estão sempre pedindo para a criança, para o adolescente ser mais maduro, mais velho do que eles são na realidade. Então, pede que eles amadureçam precocemente. Vai, pessoal, vamos dar uma olhadinha em mais uma questão aqui agora. Quando eu bato o olho, o que isso parece? Parece um anúncio? Ou, na verdade, um infográfico? A gente tem aí diferentes informações misturadas com números, como fala? Porcentagens ali. Então, eu já imagino que está falando sobre dados. Palavras que parecem muito com o português, ó. Global Enterprises são empresas, é um jeito de falar empresa. E aí depois, need aqui é o verbo precisar, né? Global Enterprise está como pessoa, o sujeito da frase. Need business English. Negócios, business, negócios em inglês? Não. Ó,
English aqui é o meu objeto, a minha coisa, e antes está a qualidade. Lembra, qualidade no inglês sempre vai vir antes. Business English é inglês para negócios, ou inglês de negócios. Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market requiring a single common language. Olha só, palavras que lembram bastante o português. Globalization, massive communication, information e revolution. Até o created não pode colocar, né? Globalização, massivo, comunicação, informação, revolução e create seria o verbo criar, né? Aqui tá com o D no final, quando tá com o D é passado. Have created, passado. Isso quando é um passado regular, tá, pessoal? Agora, vendo aqui, a single global market requiring, pedindo, que requer, que pede a single, única, uma única, a single common language. Aí a gente vê 91% of business executives agree that English is the international language of business. É um número bem alto, né? 91% agree. Agree, verbo concordar. Agree that English is the international language of business. Ó, mais uma palavrinha que lembra aqui, ó. Language, língua. A língua dos negócios. But, pessoal, mas, ideia de, né, alternância, mas os investimentos das empresas não mantiveram ali o passo para preparar o trabalhador para isso, tá? Então, opondo ideias. Agora, aqui embaixo, 92% é um número alto também, uma taxa alta, of non-native English speaking global enterprise employees são então employees empregados. Non-native. O que parece non-native? Não nativos. English speaking. Olha, lembra quando eu falei que o speaking pode ser quando eu tenho, na verdade, uma palavra com ing, um verbo com ing que pode ser também uma qualidade? É o caso aqui, ó. English speaking global enterprise employees. Nós temos ali no final, ó, só ao final, o employees, que é o meu sujeito. E tudo, o sujeito não, a minha coisa nesse caso. Tudo antes dele é uma qualidade para ele. São então funcionários de empresas globais que falam inglês. English speaking employees, vocês vejam desse jeito, que falam inglês. Dizem que comunicação em inglês é importante ou até mesmo crítica, critical, for their jobs. Lembra do they lá, pessoal, que a gente viu, que é o sujeito eles ou elas? O their é a palavrinha de posse, significa deles ou delas, para o trabalho deles, their job. Their é o que a gente chama de adjetivo possessivo, pessoal, então ele sempre vai vir antes da coisa. No português, né, a gente pega e fala casa deles, casa delas, carro deles. No inglês, para eu falar posse, a de quem que é, eu falo antes do objeto. Their jobs, empregos deles. Yet, porém, isso aqui é uma conjunção, yet, porém, only, somente 7% report that their current English skills are sufficient. Olha só, mais um cognato aqui, uma palavrinha que dá para identificar. For success, outra. On the job. Olha só, uma série de cognatos de palavras bem parecidas que você vai conseguir identificar no texto. Agora, vamos dar uma olhadinha no enunciado. Um infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only, lembrando, but, mas, é aquela ideia lá então de divergir, né? Yet only, porém, outra conjunção ali que vai dar um porém. Aí, um impedimento às transações comerciais em contexto internacional? Não, está falando sobre habilidades no idioma ou dos interesses dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. Não, também não. Uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Não, também não.
a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Não, fala como um todo, sobre empresas do mundo todo, não precisa só colocar nativos falantes de inglês. Um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Precisamente essa, né, pessoal? Tá falando sobre expectativa e realidade. Fala ali em cima que grandes executivos consideram que é muito importante, porém, yet, ou até mesmo mas, but, não é bem assim que a gente encontra o mercado. Então, contraste. Um contraste é uma oposição, o real versus o que se espera. Agora, mais um exercício, pessoal. Dá uma olhadinha no todo, vê de onde é o texto. Essa é a técnica do skimming. Você vai dar uma olhada por cima. NYPD 911 Operators. Opa, operators, lembra do quê? Operadores, aquele que vai operar. NYPD, isso aqui. Pô, o que é o NYPD? Aí a gente vê aqui, ó, Police Communications Technician. Opa! Então tá falando sobre polícia, beleza. Aqui me soa, me parece o quê, ó? Requirements são as necessidades, os requerimentos para uma vaga. Então aqui se trata de um anúncio de emprego. Temos também o starting salary, ó, tá falando de salário. Deve ser emprego mesmo, né? 4-year high school diploma. New York City residency is required within 19 days of appointment. Must be able to understand and be understood in English. Must pass a drug screening. Olha só. Você precisa de... lembra que qualidade vem antes no inglês e não é necessário, nem sempre eu vou ter apenas uma qualidade para algo, posso ter mais de uma qualidade, né? No caso do primeiro requerimento aqui, 4-year high school diploma, é um diploma de ensino superior de 4 anos. Você precisa ter concluído os 4 anos do ensino médio, que lá nos Estados Unidos são 4 anos. New York City Residency, residência na cidade de Nova York, é requerida dentro de 90 dias do seu requerimento, do seu appointment, do seu compromisso. Must, lembra pessoal, must é o verbo modal dever, algo que você tem que fazer. Must be, deve ser able, capaz de entender, understand, to understand, entender, de entender e ser entendido em inglês. Must pass, deve passar, mais um cognato aqui, deve passar drug screening. Drug screening seria uma análise toxicológica, né, pessoal? Drug, lembra o quê? Drugs, drogas. Beleza. Neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é ser capaz de se comunicar em inglês? Talvez. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente? Não falou nada sobre antecipado, só fala o valor da taxa aqui embaixo. E payable on the day of the test. Pagável, payable, quando eu falo able desse jeito ao final de um verbo, quer dizer que é possível ser feito aquilo. Pagável, payable on the day, no dia do teste. Então, não, a B não é. Morar em Nova York por 90 dias após o teste. Não, também não. Você precisa já estar morando lá por 90 dias, pelo menos, até você fazer o requerimento. Ser experiente na área de combate às drogas. Não, também não. Must pass a drug screening. Deve passar por. Não fala sobre ter experiência nisso. E ter diploma de ensino médio há 4 anos. Não. Quando eu falo há 4 anos, quer dizer que eu preciso ter, 4 anos, de 4 anos atrás, ter me formado no ensino médio. Não é necessário isso. Quer dizer que eu tenho que ter um diploma, pode ser que, passaram-se 10, 15 anos que eu me formei, mas eu tenho lá o meu diploma de ensino médio, é o que eles pedem. Então, a resposta é a, pessoal. Ser capaz de se comunicar em inglês. Está aqui, Must be able to understand and be understood in English. Esse é talvez o principal requerimento para um operador de comunicações, Mais um exercício agora. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. De novo,
Dá uma olhadinha, faz aquele skimming, passa ao todo e depois faz o scanning, identificando todas as palavras que você já viu, que você já conhece. Don't, tá negando, né? Não, don't write, negando para verbos, tá pessoal? Quando eu vou negar algo que eu não faço, eu tenho que usar o don't, que é o meu auxiliar do presente. Do not, don't. Don't write, o que é o write será, hein? Write, verbo escrever, pode aparecer bastante também. In English, they said. They said, eles, said, passado, desenho ali, ó. They said, eles disseram. English is not your mother tongue. Mother, já vimos isso antes, né? Provavelmente vocês já viram. Mother, mãe. E tongue, o que será que é? Olha só, isso aqui é um poema, me soa como um poema, né? E quando eu vejo desse jeito, me parece que está falando sobre línguas, idiomas. Tongue, talvez seja isso. The language I speak. Ó, a resposta veio logo em seguida. The language I speak becomes mine, se torna minha. Its distortions, its queerness, suas estranhezas, suas distorções, sua alegria, all mine, mine alone. It's half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. Olha só. Honest, lembra o quê? Honesto, está falando sobre legitimidade, honestidade. It is as human as I am human. As é tão humano quanto eu sou humano. As, quando vocês verem desse jeito, tá pessoal? Tanto quanto. As, com algo assim, não, as human, as tão humano quanto. It voices, olha só, lembra pessoal que dependendo de como a palavra estiver na frase, onde ela estiver, ela pode ser uma coisa ou outra. Voice é o substantivo voz, né? A voz. Só que nesse caso aqui, ó, it voices. It é um sujeito. Ela dá voz, ela vozeia. Aqui está como verbo. Voice é um verbo. It voices my joys, my longings and my hopes. My joys, minhas alegrias. Joy, alegria. Longing, o jeito deles de falar. Saudade, pessoal. Isso aqui já seria um pouco mais complicado. E my hopes também seria um jeito de falar esperança. Agora vamos dar uma olhada no enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela, vamos dar uma olhada, usa a língua inglesa como efeito humorístico. Não me soa como efeito cômico aqui, pessoal. B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Olha, ela fala sobre a língua dela, como ela é humana como a língua dela, então ela está usando a língua dela, não recorre, ela não faz nenhuma referência aos outros escritores, não. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Não, ela ressalta o uso distorcido, as diferenças, as nuances do inglês. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Opa! Tudo que a gente viu no texto, tudo que a gente viu nesse pequeno texto, no poema, ela pega e exalta a maneira como ela se comunica. Pode ser essa, né? E aí, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não, ela fala totalmente o contrário. Isso aqui você já pode, logo que você bate o olho, sacar fora. Então, letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística. Vamos ver mais um agora, pessoal. Agora, um pouquinho mais complexo, né? Um texto mais longuinho. Em duas partes, inclusive, são duas visões sobre uma coisa. O primeiro, a Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Aqui, não uma dissertação, né? Aqui é uma descriçãozinha sobre uma certa academia. Ó, já vimos aqui, Khan Academy. Academy em inglês, pessoal, isso aqui já seria um falso cognato. Parece que é academia, lá onde a gente treina, tal, né, onde faz exercício, mas não. Academy seria realmente uma academia, mas aqui é para assuntos acadêmicos, para estudos no inglês. Is an organization, olha aqui, ó. Dá para identificar, on a mission. Também parece muito com o português, né? We're not for profit, with the goal of changing education. Opa, mais uma palavrinha-chave que vale a pena observar. For the better by providing a free world-class education to anyone, anywhere.
All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy's materials, olha só, materials and resources are available to you completely free of charge. Free a gente viu bastante também, né? Free of charge. Opa, tá falando então sobre uma organização educacional, ok? Eu vejo que tem materiais and resources. O que será que são resources? Recursos, pessoal. And resources are available. Estão disponíveis to you completamente. Ó, quando eu tenho li ao final de uma palavra no inglês, quer dizer o nosso mente aqui no inglês. Completely free. No Vasco, aqui na faixa, free of charge, livre de custos. Beleza, aqui fala então sobre a Khan Academy, como que ela funciona. E temos o texto 2 aqui, ó, o que será que é? Me soa como uma opinião sobre a Khan Academy. I didn't, auxiliar do passado, pessoal. Quando eu tenho didn't, eu nego. I did not have, eu não tive a problem. Fácil identificar, problema, with Khan Academy site until very recently. Muito recentemente, very recently. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Promoted, lembra de promoter, né? Que promove, e é justamente isso. The way the media sees as revolutionizing education, the way people with power and money view education and simply sit and get. Ó, simply education, view também, já incorporamos o view, né? View, visualização, ou veem, como eles veem, analisam. If your philosophy, opa, palavrinha fácil também identificar, junto ao português, of education is sit and get, i.e. teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Classroom, sala de aula, pessoal, pode aparecer bastante também. Khan Academy does it better, but through progressive, me lembra progresso, né? Progressivo, ou seja, que progridem. Educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Aqui pega e dá até uma brincada com as palavras, né? We don't want to do these things better. Nós não queremos fazer essas coisas melhor. We want to do better things. Aí better virou uma qualidade, né? Fazer coisas melhores, fazer as coisas melhores, não fazer as mesmas coisas de um jeito melhor. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha no enunciado. Ó. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado, no primeiro, apresenta a intenção do autor de elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era de tecnologia. Não, na verdade ele está oferecendo ali uma crítica, né? Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Na verdade, também não. Ele pega e fala da maneira como a mídia está analisando a educação na Khan Academy, que não é adequada. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Dificilmente ele vai conseguir a atenção de grandes investidores em um comentário ali dos clientes do site. Então não, pessoal. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Poderia ser, mas na verdade o que ele fala é que a maneira como está falando sobre esse tipo de educação está comercial também. Ele não quer que seja comercial, ele quer que seja algo além de comercial. Então só pode ser criticar a organização, a concepção de educação em que se baseia a organização. Letra E. É claro que aqui, pessoal, considerou só o texto 2, ok? No próprio enunciado fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha em mais um exercício. Questão 2, essa aqui do Enem de 2018, pessoal. Lava May, creating showers on wheels for the homeless. Olha só, de novo, bati o olho aqui no texto, me parece o quê? Um anúncio ou talvez uma matéria de jornal? Vamos dar uma olhadinha.
Creating showers, creating, aqui ó, criando. Creating showers on wheels for the homeless. Homeless, agora uma dica, pessoal, a palavra less, aliás, esse final, né, esse sufixo less, ao final de uma palavra quer dizer sem aquilo. Homeless, sem lar. Homeless people, pessoas sem lar. San Francisco, according to recent, aqui ó, dá para identificar, palavrinha fácil. According também, né? To accord, não, according to seria de acordo com. According to city numbers, San Francisco has 4,300 people living on streets. Among the many problems, identifiquei mais uma, the homeless face is little or no access to showers. Showers parece ser uma palavra bem importante aqui. Shower, bus e homeless também, né? San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. Shower é um chuveiro, tá, pessoal? Banho. But Denise Sandoval has made her mission to change that. The 50-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of shower on wheels, a new project, mais um que eu identifiquei, that aims to turn decommissioned city buses, buses, que palavra será que é essa? Into shower stations for the homeless. Lembra que bus era uma palavra importante nesse texto, pessoal? Buses é o plural dessa palavra. Quando uma palavra em inglês termina com S, você, para passar para o plural, ela acrescenta ES. Into shower stations for the homeless. Each bus, mais uma vez ele aqui, ó, will, olha só, futuro, will have 2 shower stations and Sandoval expects that they'll be able to provide 2,000 showers a week. Olha só, showers a week. Week, semana. Então tá falando aqui, pessoal, sobre banho em certo período de tempo. Eu vi que falou sobre homeless people, juntando todas essas ideias aí, ó, pessoas que moram nas ruas, banho. O que será que a questão vai exigir de mim? A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Não fala nada sobre trabalho aqui, pessoal. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Pode ser que seja isso aqui. Eu vi aqui que fala que a pessoa tem uma missão, olha só, e fala sobre homeless people, pessoas sem lar, moradores de rua. Pode ser que seja isso aqui. Aí, comissionar sem-tetos para dirigir os ônibus da cidade. Não, também não fala sobre, nem tem o verbo dirigir aqui, pessoal. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Não, também não aborda isso. Aqui seria, né? Parece que está falando sobre colocar banheiros e ônibus para que você possa usar aí indo para o trabalho, tal, nos usos do dia a dia. Também não fala sobre abrigar 2 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Olha, vão utilizar esses ônibus, a gente sabe isso pelo texto, mas não falou nada sobre abrigar, não tem abrigar. Então, só pode ser a B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Inclusive, o próprio título do texto dá enfoque em banho, né, pessoal? Showers on wheels. São banheiros sobre rodas. Wheels, rodas de carros e caminhões e tal. Mais um exercício. Vamos dar mais uma olhadinha. De novo. Olhei aqui, fiz o skimming. Isso me parece um poema, né? É um poema. Aí vamos dar uma olhadinha agora, fazer aquele scanning. O scanning que é o escanear o texto, ver tudo que eu consigo identificar, tudo que eu consigo encontrar. Philip and Annie wear glasses. Glasses eu havia comentado, né? Glass pode ser copo ou óculos também, né? Ou até mesmo vidro. Wear aqui, verbo vestir, usar. And so do Jim and Sue. But Jim and Sue have freckles, and Tracy and Sammy too. Philip and Jim are in boys' group, but Philip is tall like Sam. Whilst Jim is small
Também é uma palavra que aparece bastante no inglês, e até mesmo no português a gente encontra, né? Small, pequeno. Small, like. Like vocês podem ter visto já como o verbo gostar, né, pessoal? Mas nesse caso, ó, ele está como comparação. Small like Tracy. Pequeno como Tracy. Like pode ser o verbo gostar ou também para fazer uma comparação meio que por cima, aí, metafórica. And Claire and Bill and Fran. Sue is in guides and football, whilst Ellen fits in most things, except she's a girl and quite tall. Jenny is curly and blonde and short, while Sally is curly but dark. Jenny likes, aqui ó, já mudou, né? Lembra, pessoal? Quando eu tenho uma pessoa e logo depois uma palavra, aquela palavra, se não for um don't, um isn't, tal, ela é um verbo, aí tá aqui na afirmativa. Jenny likes não é mais a comparação, aqui é Jenny gosta. Jenny likes netball, writing and math. Writing aí vem do verbo write. Write, escrever, mas aqui tá como atividade, ela gosta da escrita. And math, matemática. But Sally likes no kind of work. Work, já vimos, trabalho, né? Ou seja, likes no kind of work, não gosta de trabalho. No, pessoal, é um jeito de negar algo no inglês, no sentido que é um advérbio de negação. No é meio que falar nenhum, é o jeito de falar nenhum. No kind of work, nenhum tipo de trabalho. Philip and Sam are both jolly friends, best for a quiet chat. Now I have freckles, like joking, am tall, curly, dark, in guides, football, and play tennis, whistles, and the piano. How do I fit into all that? Esse texto aqui, esse poema, ele tem bastante brincadeirinhas de palavras, né, pessoal? Fica meio difícil identificar, de pegar e ver o flow da frase se eu não tiver um bom domínio do inglês. Mas eu posso identificar que tem várias características aqui, né? Ele fala sobre várias características. E olha o título do texto aqui, ó, pessoal. Classifying. Classifying me lembra o quê? To classify, parece classificar, né? Classifying, classificando talvez? Vamos dar uma olhadinha nas opções. No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de enumerar a diversidade de características físicas. Talvez a pessoa vai dando várias características, né? Classificar as preferências de diferentes pessoas. Não sei, ele brinca com as características e preferências, mas a ideia tá mais lá pro final, ó, nessa frase aqui, ó. How do I fit into all that? A gente vai falar sobre isso. Ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida. Não, também não. Lembrando, pessoal, o Enem, ele vai gostar de brincar um pouquinho com a sua cabeça. Ele vai gostar que você interprete a ideia por trás. Isso aqui seria bem óbvio, né? Ah, tá falando de um monte de qualidade. Não, se parece óbvio demais, desconfie. Destacar as singularidades de cada ser humano. Opa, aqui já parece algo mais concado que o Enem pediria. E denunciar a intolerância às diferenças físicas. Não, ele não faz nenhum tipo, ela na verdade, né, não faz nenhum tipo de denúncia, nem nada, nem fala de maneira mais ostensiva e meio que combatendo algo. Não, olha essa frase aqui no final, ó. How do I fit into all that? How? Como? De que maneira, né? How do I fit? Como eu me encaixo dentro disso tudo? Ó, destacar as singularidades de cada ser humano. Então, essa é a resposta, pessoal. Então, olha só, galera, essa aqui foram alguns exercícios que eu espero que ajudem vocês aí a perceber, a identificar como que o inglês cai no Enem. Não tem uma matéria específica, você tem que ter certo domínio da língua, conseguir identificar as estruturas, o que está no passado, o que está no presente, vai ter que identificar algumas palavrinhas-chave, mas olha, de novo, skimming, vê o todo, vê o que é aquele texto, o que significa aquele texto, do que é um anúncio, é um quadrinho, e depois faz aquele scanning, vê todas as palavras, sublinha todas as palavras que você já conhece, que você já viu, mas lembra,
Dependendo de onde estiver essa palavra, ela pode significar uma coisa diferente. Pode ser um verbo, pode ser uma qualidade, né, um adjetivo, ou pode até ser mesmo um jeito, um modo. Muitas vezes quando vocês verem aquele li, né, completely, no final da palavra, quer dizer que é um modo, é um jeito completamente... o copo está completamente cheio. The glass is completely full. Atenção para essas coisinhas, tá, pessoal? Boa sorte para o Enem e fica aqui o abraço do Teacher Dirceu. Bye, bye.